Olá pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é uma reflexão com base aqui nesse devocional Dia a Dia com os Pais da Igreja, da editora Pão Diário, uma editora que eu amo demais, gosto muito das versões que a Pão Diário vem fazendo sobre devocionais, livros clássicos cristãos como os livros do John Bunyan, da Corrie ten Boom, enfim, uma grande riqueza aí literária. E aí depois de um tempo sem gravar, eu estou aqui de volta no canal, né? Correria, trabalho, as coisas da vida mesmo. Então, acaba que muitas vezes não dá pra postar com tanta frequência. Mas estou aqui de volta para dar aqui um conteúdo bem interessante para vocês, para trazer um conteúdo bem interessante para vocês a respeito aqui desse dia a dia com os pais da igreja. É um devocional, como eu havia indicado para vocês, até o devocional aqui da Corrie ten Boom. O devocional da Corrie ten Boom, que eu indiquei pra vocês, dia a dia com a Corrie ten Boom, que é um devocional excelente, maravilhoso, e traz grandes ensinamentos, grandes lições para nós que somos cristãos, né? E esse devocional aqui da Pão Diário, todos os dias ele traz uma mensagem extraída de uma obra de um pai da igreja, né, ali dos primeiros séculos, e dos primeiros séculos depois de Cristo, e sempre traz lições de sabedoria. E o mais interessante aqui desse devocional não é simplesmente um devocional como qualquer outro devocional, mas é um devocional que fala com um conteúdo doutrinário, com um conteúdo bem teológico. É bem robusto, não é um devocional assim comum de uma frase ou um versículo, mas é um devocional que você realmente aprende conteudisticamente, de forma doutrinária, de forma teológica, de forma instrutiva. E eu vejo que é disso que os cristãos precisam. Eles precisam de instrução, precisam de orientação. E esse devocional aqui, ele traz muito disso. Ele fala muito sobre soberania de Deus, sobre disciplinas espirituais, sobre meditação diária com o Senhor. Fala sobre a soberania, sobre muitas coisas que os cristãos necessitam saber, né? Precisam saber enquanto cristãos, porque a fé cristã não pode se limitar apenas a uma questão assim de uma fé abstrata ou vaga, mas uma fé realmente que se firma nas escrituras, né? É por isso que na Reforma Protestante nós temos o sola escritura, que é somente a escritura. Enfim, sem mais delongas, esse devocional aqui, ele realmente tem uma excelente capa, lindíssima, e tem um layout maravilhoso. Olha só os detalhes aqui da capa, né? Muito bonito mesmo. E você tem aqui uma introdução e ele vai falar diariamente sobre questões importantes. Veja só como é um devocional bem robusto. Então, não é um devocional apenas de uma frase, né, de uma frase ou de um versículo, mas é um devocional realmente assim, com um bom texto, um texto bem farto e um texto que traz grandes instruções. Enfim, quero compartilhar com vocês um trecho aqui do devocional do Basílio de Cesareia, certo? Que foi um pai da igreja ali que viveu por volta do século IV depois de Cristo. E ele vai dizer que é necessário que diariamente nós tenhamos disciplina no exercício espiritual, ou seja, que diariamente nós busquemos ao Senhor, separemos um tempo para orar, para ler as escrituras, para louvar, para meditar nas coisas do Senhor, né? E aí ele diz assim, aqui no trecho do devocional do dia 18 de fevereiro, né? Hoje nós estamos no dia 20 de fevereiro de 2025 e o trecho que eu vou trazer aqui para vocês é do dia 18 de fevereiro. Olha só o que ele diz. Destine para si um lugar a fim de que os seus exercícios espirituais não sejam interrompidos. Exercícios puros e devotados alimentam a alma com pensamentos piedosos. O que pode ser melhor do que imitar os coros de anjos na terra? Do que começar o dia com oração e honrando o nosso Criador com hinos e canções? E atemperar o nosso trabalho com hinos, como que com sal? Hinos reconfortantes recompõem a mente,
levando-a a um estado calmo e alegre. Então, é sempre interessante que nós tenhamos o pensamento de buscar ao Senhor diariamente, em oração, com a leitura da palavra, com a meditação das escrituras. É interessante que separar um momento para isso durante o nosso dia é muito interessante, é muito importante, né? Para que nós não percamos ali aquela maravilhosa e graciosa meditação diária nas coisas do Senhor. E algo bem interessante é que nós possamos levar essa meditação para os nossos afazeres diários, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando, que o meu pensamento esteja em oração, que o meu pensamento esteja elevado ao Senhor para que eu faça tudo para a glória dele. Se eu estou, por exemplo, fazendo os afazeres domésticos, né? Se eu estou cozinhando, lavando louça, lavando roupa, que o meu pensamento esteja em elevação ao Senhor. Se eu estou no ônibus, por exemplo, que a minha mente esteja voltada ao Senhor em oração, para que o Senhor me guarde, para que o Senhor me dê um dia bom, que seja também um momento de agradecimento, não apenas de pedidos, mas um momento de agradecimento, que eu possa agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, por aquilo que Ele me dá graciosamente, por aquilo que muitas vezes, aos meus olhos, pareça não ser bom, mas que é bom, porque o Senhor determinou, e é preciso passar muitas vezes por momentos difíceis para que eu realmente entenda que a providência do Senhor, ela coopera para o bem, né, de todas as coisas, tanto coisas boas quanto coisas más. Então, todas as coisas cooperando para o meu bem, para o nosso bem. Então, se eu estiver no ônibus, por exemplo, pedindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor, por exemplo, se eu estiver num treino, fazendo exercício físico, uma caminhada, num treino, numa academia, ou se eu estiver correndo, se eu estiver nadando, que o meu pensamento esteja em elevação ao Senhor, que eu esteja grata ao Senhor, louvando ao Senhor pelos seus benefícios e pela sua graça concedida diariamente. Então, que nós não abramos mão de separar um tempo durante o dia para orar e buscar ao Senhor, que nós também, durante as nossas atividades, elevemos o nosso pensamento e o nosso coração ao Senhor, pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele a graça, a misericórdia e agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele nos tem concedido, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que deu certo e por aquilo que não deu certo também, porque todas essas coisas cooperam para o nosso bem, que nós nos mantenhamos firmes nesse exercício espiritual diário. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! E é isso, pessoal. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Cristo em Evidência. Curta, comente, compartilhe e faça a palavra de Deus chegar em vários lugares para a glória dele.